Mas a vida é nossa. A vida... E nos momentos mais difíceis, a gente sempre está sozinho. Tem, acho que de novo, né? Não existe cama de casal no hospital. Não existe 2 lugares. Mas então, o que dessa energia motivadora? Viktor Frankl vai falar muito sobre o sentido também do trabalho, né? E a minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? O que me faz levantar da cama, acreditar que eu impactei a vida de alguém? Ou que eu vivi uma boa vida, fazendo as coisas que eu gosto. O nosso convidado é o Malone Rodrigues, psicólogo e filósofo, especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Chief Happiness Officer pelo Instituto Feliciência e o Hu Academy, da Dinamarca, pesquisador e instrutor de práticas de meditação e mindfulness. Esse é o nosso convidado que vai estar conversando conosco sobre como que nós podemos manter a nossa qualidade de vida, manter a atenção plena diante desse mundo acelerado, diante desse mundo de tantos desafios. É por aí, que vai passar a nossa conversa. Hoje eu não vou começar com olá, olá. Hoje eu vou começar com tudo bem, jovens? Como vocês estão? Porque nós estamos aqui com o Malone, meu colega querido, e a gente vai estar conversando sobre um tema extremamente essencial, que é como que nós conseguimos manter a nossa atenção em tempos tão desafiadores. Mas antes da gente entrar na conversa, Malone, eu só quero aqui lembrar vocês de que o Mentes que Conectam hoje está sendo apoiado, está sendo patrocinado pela Aliança Condomínios e pela Ruggeri Rosa Advogados. Com muita simpatia, nós estamos aqui acompanhados do nosso amigo do Cid, que vai estar acompanhando a nossa conversa, e de ser realmente, são empresas que hoje estão a serviço das pessoas, trabalhando pelo bem viver, cuidando das relações imobiliárias, né? Então, agradeço muito aos apoiadores. E fica aqui desde já o convite, olha o tema, olha sobre o que nós estamos conversando. Então, já chama os amigos, encaminha, compartilha, porque todas as conversas elas são bastante enriquecedoras. Mas hoje a gente vai falar sobre algo que é como é que a gente pode fazer musculação no nosso cérebro. Será que a gente consegue muscular o nosso cérebro? Será que a gente consegue educar a nossa mente? E essa vai ser por aí a conversa. Malone, obrigada aqui, brigadão. Muito, muito, muito obrigada por a gente estar juntos, por ter mais esse espaço. Eu vou ter que dizer para as pessoas que nós estávamos juntos, antes de estar aqui gravando, nós estivemos juntos no Tijolo Hub, que é um hub que trabalha com todo o segmento, toda a cadeia imobiliária, e nós estávamos conversando com as pessoas que fazem parte lá. Então, Malone, meu colega de PUC, meu colega de profissão, psicólogo também, foi meu aluno querido. Nós tivemos sábados, um semestre inteiro de sábados. Na verdade, nós tivemos mais disciplinas, né? Então, é muito bom a gente estar junto e é muito bacana quando a vida vai permitindo isso, da gente poder, em alguns momentos, compartilhar o conhecimento e, em outros momentos, a gente sentar na cadeira de aprendente, de estudante. Então, muito bacana. Vamos começar a nossa prosa? Bora. Bora lá. E aí, não dá o olá, jovens. E aí, juventude, vamos lá. Malone, então, por que é tão difícil manter a atenção nesses tempos desafiadores? Isso tem sido uma dor recorrente, a gente percebe isso dentro do ambiente universitário, no ambiente organizacional, nas famílias, nas escolas, desde os pequenos. O que tem sido tão desafiador a gente manter a nossa qualidade de atenção? Prof, enquanto eu olhava aqui o teu cenário, eu vi o livro do Aceleração, do Hartmut Rose, e ele vai pontuar um pouco disso para o nosso contexto. O que a gente tem notado? As novas tecnologias, a nossa mudança comportamental, mudança de cultura, nos levou para um espaço de multiconexões. Isso não é ruim. Só que o que acontece é que a gente vai tendo que aprender a usar esses recursos
E nem sempre da melhor forma que isso acontece, às vezes é pela dor. Então, o que hoje se percebe? Que essa grande oferta de multiconexões, tecnologia, espaço, se tu parar para pensar, para a gente conversar com alguém que estava na Europa, tu mandava uma carta. A carta demorava para chegar. Depois veio ali o telefone, numa ligação, às vezes tinha que esperar tal horário para a ligação ser mais barata. Depois veio a internet. E hoje, em instantes, né? Hoje eu faço uma conexão com o pessoal, trabalho com um time que está lá em Portugal, conectado. Então essa aceleração foi impactando a nossa rotina, como que tudo é para ontem. Eu brinco que a minha relação com o WhatsApp é muito boa, mas a minha fama é horrível, porque eu tenho momentos que eu dou atenção plena para responder o WhatsApp. Claro, tem alguns que tu tem que ser ali mais rápido, instantâneo, mas como é que eu uso as ferramentas? Só que a gente não foi treinado, então isso foi impactando no nosso comportamento, acelerando. E isso foi impactando na forma como a gente distingue ou usa a nossa atenção. Quando eu vou ler um livro, olhar um filme, eu estimulo um tipo de atenção. Às vezes o filme, por usar de outros estímulos, a gente fica um pouco mais preso ali no enredo. Mas um livro, por que a leitura é tão difícil hoje em dia? Porque ela exige uma outra capacidade atencional que é mais fácil de perder. Então, se tu não está atento, não está lendo com atenção, rapidinho tu te perde. Isso a gente vem experimentando em outras estruturas de relação, seja relação pessoal, relação de diálogos, de conversas, muito no mundo do trabalho, o quanto a atenção vem... Tu usava muito aquela metáfora da casca de banana. Às vezes alguns conflitos, alguns desafios, se tu parar para olhar, houve desatenção na operação, seja nos combinados, nos acordos, nas regras que foram feitas, as pessoas não estavam atentas. Então, isso hoje vem impactando, né? Um pouco por aí. É essa aceleração, é isso, a vida que está mudando. Nós somos mutantes. Eu estava fazendo uma aula ontem, antes da gente estar aqui gravando. Quando as pessoas que vão assistir podem assistir quando o episódio lança, ou podem assistir num outro tempo, ele fica atemporal. Mas nós aqui no dia antes da gente estar gravando, eu estava dando uma aula e nós estávamos falando justamente sobre os ambientes virtuais. E aí a gente fez um debate. Não chegamos a fazer um júri simulado, mas fizemos um debate. Então, quem eram as pessoas que iam falar a favor e as pessoas que iam falar contra? Então, tinham que montar os argumentos em relação a essa dinâmica. E o pessoal que trouxe a favor foi bem interessante. Aqui fica até meu beijo para a Laura Medina, que já participou do Mentes que Conectam também. A Laura é jornalista, uma pessoa que tem toda uma estrada na comunicação e agora está fazendo psicologia, então está como aluna. E a Laura estava falando que ela estava vendo uma fala acho que é da Xiaoyi. Agora me perdi o primeiro nome. Daqui a pouco depois a gente pesquisa aqui a gente usa aqui o virtual para buscar o nome. Na Madalena. Bom, daqui a pouco vem. Mas ela estava dizendo que eu achei super interessante que diz que a Xiaoyi menciona de que como a gente está na internet, é como se nós estivéssemos caminhando à noite. Porque quando a gente caminha à noite pelas ruas, a gente precisa mais cautela. Então, não é que seja algo que seja excludente, é uma outra forma realmente de relação que se estabelece. E parece que a gente tem muito hoje um posicionamento que é ou nós estamos num mundo, numa lógica, ou nós estamos numa outra lógica. E que realmente o que está sendo desafiado é que a gente aprenda a lidar com esse mundo que acelerou, que ganhou um outro dinamismo, que muitas dessas descobertas elas vieram para facilitar a vida das pessoas. Porque, imagina, eu fico pensando aqui na lógica do trabalho, as pessoas que ficavam uma vida inteira trabalhando, apertando parafuso. Então, tu pega uma pessoa que é inteligente, que é brilhante e está lá apertando. Claro que a gente sabe que ainda existem atividades assim, mas que cada vez a tendência é que elas saiam desse cenário. Para quê? Para que a gente tenha o tempo. Só que, olha que esquisito isso. Porque isso veio para que a gente ganhe tempo, tirando o tempo do braço, para o tempo das relações, para o tempo da inteligência, da criatividade. E a gente acaba realmente se perdendo nisso, né? E acaba de um pouco, parece que, bom, então agora tudo é virtual, e a gente está perdendo essa dimensão do afeto, dimensão da qualidade realmente do olhar, das relações.
E esse foi o ponto que as pessoas... Porque, ao mesmo tempo, também, a internet, eu acho que ela é inclusiva, ela permite que é isso, a gente se conecte com todas as pessoas do mundo. Então, antes uma pessoa viajava, a gente perdia o contato, né? Se o correio não funcionasse, né, não tínhamos notícia. Agora a gente tem essa notícia, tem essa possibilidade, tem a possibilidade de incluir pessoas da gente. Eu posso ser amiga, né? Posso, de alguma forma, me sentir, pelo menos, mais próxima, sei lá, do novo Papa, né? Então a gente acompanhamos em tempo real, né, toda a escolha do novo Papa. Mas, ok, então tem essa facilidade, mas também tem o quanto que a gente se esconde atrás disso, né? E aí, eu acho que esse é um ponto bem importante dentro da tua experiência, Malone, que é como é que a gente lida, né, com essas situações que roubam tanto a nossa atenção. O que a gente pode fazer, né? E aí, pegando a tua experiência, as tuas pesquisas, né? Como é que a gente pode fazer para se blindar um pouco disso? Esse dia eu estava lendo um material que dizia da importância de dar nome, ou de nominar os nossos fantasmas. Então é importante primeiro reconhecer que tem um comportamento disfuncional. Olha, eu estou gastando muito tempo na internet, nas redes sociais. Porque enquanto tu não vê o problema, é como se ele não existisse. Então acho que o primeiro passo é perceber. E eu fiz isso comigo. Eu percebi que eu não durmo com o celular perto da cama, eu uso um relógio antigo. Então eu deixo o celular numa base. E aí eu percebi que antes de colocar na base eu sentava e ia responder as últimas mensagens. E daqui a pouco tinha passado quase 1h30, 2 horas. Me perdia numa mensagem, no e-mail, no Instagram e ia. O que eu fui entendendo? Eu comecei a usar de pé. Eu, de pé, não sentava, não relaxava. Ficava perto da base, respondendo o que eu tinha que fazer para colocar o celular para carregar. Então, perceber, às vezes, quais são os comportamentos, porque a gente não foi, como a gente estava conversando, a gente não foi treinado. A gente já estava aqui quando chegou, né? Pelo menos nós, né? Já estávamos aqui quando a internet chegou e o celular. Sim. Diferente hoje de que algumas pessoas vão falar da educação midiática, que hoje algumas escolas têm. Então, começar a perceber quais comportamentos que a gente faz que são gargalos do nosso tempo. Porque o nosso tempo, eu pensei, o meu tempo ele é muito precioso. E o tempo do outro. Então, quando eu organizo a minha agenda, eu tenho um compromisso, como é que eu vou ajustar a minha agenda para não perder tempo e também não ocupar o tempo dos outros? Quando tem uma reunião, qual é a pauta? Porque, e aí, acho que, às vezes, quando eu falo muito de práticas de meditação, de bem-estar, da relação, a meditação que a gente acabou criando na universidade é para ter uma relação saudável com o tempo. Quando eu estava na filosofia, 2 temas me chamavam muita atenção para pensar o que estudar, o que fazer o TCC. Era o tempo, a relação com o tempo. O que é o tempo? E o sentido da vida para o jovem. E eu fiquei nesses 2 ali, peguei pelo sentido da vida. Mas o tempo, eu lembro que na primeira aula, eu cheguei para estudar filosofia aqui na PUC, e na primeira dinâmica o professor Leonardo Agostini, que hoje é o decano da Escola de Humanidades, ele fez um exercício. Ele pediu que a gente fechasse os olhos, contasse até 100, com as mãos levantadas. Contasse até 100, depois que chegasse no 100, baixasse as mãos e olhasse em volta. E eu fiz, chegou no 100, baixei e abri os olhos e vi que algumas pessoas ainda estavam com as mãos levantadas. E aí ele foi trabalhando que o tempo é diferente. Uhum. E aí ele aprofundou a diferença do Kairos, do tempo, o que é o Cronos. E eu saí me sentindo um filósofo, porque, nossa, na primeira aula eu já entendi o que ele quis dizer. E aquilo me marcou. Então, todas as leituras que ele foi trabalhando, se a gente para assim, hoje o tempo é uma criação nossa. Nós, no interior, quando tinha o horário de verão, eu lembro que quando eu estava lá no convento, o pessoal dizia, esse horário dos homens não funciona. A vaca só obedece ao horário de Deus. Não adianta ir mais cedo. Então, o que é o tempo? Né? O tempo é uma combinação nossa. Mas como é que eu cuido dele? Como é que eu gerencio ele? Ele é saudável. Só que hoje nós temos muitos gargalos que vão roubando o nosso tempo. E o celular ou as novas mídias tendem a sequestrar um pouquinho do nosso tempo. Mas hoje a queixa da falta de tempo, eu diria que é assim, 100% né? Eu não vou dar 100 porque vão dizer que eu estou sendo muito determinista, muito radical.
Mas se a gente pensar, quando a gente pergunta para as pessoas, por que tu não está fazendo exercício? Leitura. Bom, nós temos um dado aí, né, que é mais de 90% das pessoas repetem os mesmos desejos na virada de ano. Então, se as pessoas estão fazendo os mesmos desejos, é porque de alguma forma não estão cumprindo, porque eu posso até repetir, mas fazer um upgrade ali, fazer uma melhorada. E quando a gente vai conversar, mas você não está. Você prometeu, né, falou que para você que ia fazer exercício. O que aconteceu? Não tenho tempo. Mas e ler? Não tenho tempo. Conviver com os amigos? Não tenho tempo. Então, hoje o tempo realmente ele ganhou essa dimensão de ser realmente o grande algoz de por que as pessoas não fazem. E eu tenho colocado para as pessoas de que o tempo é o teu maior auto-engano. E aí, quando eu digo isso, tem as pessoas, ela vem a Jaque romantizar essa vida, romantizar o esforço. Beleza, né? Eu paro para pensar quando me trazem essa crítica, né? Porque a gente tem que escutar. Mas, ao mesmo tempo, do que eu vejo hoje, olhando comportamentos e olhando pessoas que estão tendo uma vida saudável e, obviamente, respeitando contextos, porque eu não estou falando... E quando eu falo isso, o que vem é muito usual acontecer? Tu está falando de quem tem uma boa vida. Tu não está falando da pessoa que acorda às 5 da manhã, que acorda às 6 da manhã, que pega ônibus e tal. Eu disse, eu tô. E isso que é realmente, talvez eu acho que uma das coisas que mais me impulsionou a ter o Carreiras na Rua, que foi os primeiros vídeos que eu fiz, e ter o podcast agora e me colocar realmente como uma pessoa que, com um propósito de vida, de convidar as pessoas a pegar a sua vida na mão, é exatamente por eu conversar com pessoas que têm uma vida duríssima, e ver essas pessoas fazendo escolhas e tendo mais domínio do seu tempo. E o outro que é realmente também quem me inspirou muito, que foi meu pai, que também teve uma situação de escassez, né, e uma situação de absoluta dificuldade. Meu pai teve que cuidar de mais 5 irmãs com 8 anos de idade, porque ele ficou o homem da casa com 8 anos de idade. E era uma pessoa que extremamente ativa, que fazia muitas coisas, então tu olhava assim, não lembro de ver meu pai reclamando de falta de tempo, não lembro de ver reclamando da vida e de todas essas perdas que tiveram, né? E pode ser que tenha feito, mas, né, porque eu já perdi o pai já faz um bom tempo, mas eu não tenho essa lembrança. Então, são alguns modelos que servem assim, e foram onde eu fui tendo essa inspiração, né? E aí, Malone, eu queria que tu trouxesse, porque a gente fazendo essa reflexão do tempo, tu trouxe hoje também, enquanto a gente estava lá com a turma, tu trouxe uma reflexão dos teus estudos, que hoje tu está fazendo essa correlação do estoicismo com a psicologia. Eu encarei o mestrado. Depois que concluí a psicologia, primeiro eu fiz filosofia, depois eu fui para a área da teologia, depois a psico, fiz algumas especializações e agora fui para o mestrado com esse gostoso desafio, assim, muito incentivado pelo professor Drayton. Querido. Eu sempre gostei da questão do tempo e em Sêneca tem um livro chamado Brevitatis Vita, que é a brevidade da vida. E esse tema sempre me chamou a atenção da vida ser muito frágil, porque eu passei por isso. Então, imagina, eu nasci de 6 meses, já comecei, eu brinco com o pessoal. Tu quis antecipar o tempo. Por isso que ele é tão calmo hoje, assim, porque ele antecipou no início. Gente, eu medito para não me medicar, porque eu sou acelerado desde a hora de nascer, eu nasci de 6 meses. Mas depois eu passei um tempo eu sofri um acidente com meu avô, então fiquei um tempo no hospital. E ali eu tive que ficar um bom tempo com essa fragilidade da vida. Depois a vida foi andando, então tive experiência nos freios franciscanos, fiquei um tempo lá. E tem um texto chamado Cântico das Criaturas, que São Francisco chama a morte de irmã. Ele diz assim, louvado seja meu Senhor pela irmã morte. Eu achava esse texto pavoroso. Mas como assim? E aí quando a gente vem estudar filosofia, a gente tem que trabalhar. Na filosofia franciscana, os frades devem trabalhar, devem manter o seu sustento. Então a gente trabalhava no Jardim da Paz e em outros cemitérios, fazendo encomendações ou acompanhamento de enlutados. E aí tinha essa oração, chamar a morte de irmã. Eu via aquele sofrimento, aquelas coisas, mas como é que pode isso?
E aí fui estudando, e aí eu fui entendendo na espiritualidade franciscana, São Francisco chama a morte de irmã porque ele está vivendo. Ele vive. Ele passa um período onde ele queria ser guerreiro, ele larga tudo isso, vai viver com amor ao próximo. Então ele vive a vida dele. Então ele pode chamar a morte de irmã, porque ela não vai chegar de surpresa. Ele está vivendo, ele está fazendo o que ele quer. Aí eu entendi a coragem de alguém que pode chamar a morte de irmã, porque ele está vivendo. Por isso, na filosofia, eu fui para o sentido da vida, para o jovem, porque eu percebia isso que hoje nós somos acostumados a não pensar na finitude. Somos eternos, mas nós não somos. A vida é muito frágil. Então, todo dia eu estou caminhando ao encontro da irmã morte. E o que eu estou fazendo da minha vida? Qual o meu propósito? Qual o meu sentido? E aí vem a questão do tempo. O tempo cronológico é uma criação nossa, mas nós temos um tempo fisiológico. Nosso corpo, ele tem um tempo que ele vai aguentando e vai envelhecendo. E esse é o processo natural. Então, neste tempo que eu tenho, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para impactar? Então, isso me acompanha. E aí, conversando com o professor Drayton ali, ele então me empurrou. Olha, lê esse livro aqui, que era Brevitatis Vita, Brevidade da Vida. Esse professor disse que é incrível, tem vários pressupostos que dá para conectar com a psicologia. Então, fiz ali um rascunho e ele me motivou e fui para o mestrado da psico, da filosofia. E aí, nesse momento que tu estava estudando, então o Sêneca vai colocar que é isso que a gente tem, que a gente tem esse tempo. Isso, ele diz assim, tem uma frase que ele diz, o que nos abala não é que nós temos pouco tempo, mas nós desperdiçamos muito do tempo que temos. Talvez e aí eu olhando para o nosso comportamento hoje, quanto que a gente desperdiça o nosso tempo? Com pequenas coisas. E aqui, eu participei de uma aula esses dias que a professora fazia um paralelo com o Padre do Balão e o Amir Klink. Então, o Amir... que legal isso. Nos conta. Porque aí ela contando, e eu não sabia, eu fui atrás. Eu já tinha escutado a história do Padre do Balão. Sim. Foi um padre que encheu balões e saiu. E saiu. Ele queria chegar num lugar, só que ele se perdeu e aí veio até a falecer. Sim, sim. E aí ela contou que ele, nos vídeos, que ele não sabia nem usar o GPS. Então ele não se preparou. Ele não tinha totalmente despreparado. Aí ela faz um paralelo com o Amir Klink, que é um grande navegador que planeja tudo. Ele tem até um plano de gestão de risco caso... Eu assisti ele falando. É fantástico. Fantástico. E eu não sabia, comecei a olhar se ele tiver uma crise emocional. Se ele se deparar com algum problema, o que ele vai fazer? Então ele planeja tudo. E hoje eu sinto que nós não nos preparamos. Eu tenho o costume, por causa aí da herança, da disciplina do convento, domingo é o dia do meu planejamento. Então eu olho para a semana, não assim tudo trancado, porque existem coisas que vão surgir, mas o mínimo viável está organizado, está planejado. E aí aquela tríade, saúde, mente e corpo. Meu exercício, a meditação, os horários que eu tenho que estudar. E eu brinco que eu me inspiro muito na prof, né, que faz um monte de coisa, eu gosto disso, me sinto vivo com isso. Então, como é que tu agenda, como é que tu te organiza, como é que tu te prepara? Então, eu acho que um dos gargalos é a desorganização do nosso tempo. Então, quando a gente organiza, e aqui não é engessar, porque não dá, a gente precisa, mas pelo menos ter o mínimo das coisas, das suas rotinas, principalmente de rituais que vão cuidar da saúde mental. As minhas manhãs, meditação, oração e exercício. São as primeiras horas do dia. E um bom café da manhã. Eu acho que fiz um processo de reeducação alimentar. Então também tive que olhar para isso. Que quando a gente é jovem, a gente vai indo, né? A gente vira à noite, come de vez em quando, às vezes manda ver numa pizza, mas depois o corpo começa a dar sinais. E aí eu tive um processo de sobrepeso logo depois da pandemia. Então eu tive que... Tá, e agora? Eu só tenho esse. Você falava, né? Eu sou responsável. Esse é o único corpo que eu tenho. Sim. Começa um processo de reeducação. Então eu acho que processo de alimentação, de descanso, rituais e a mesma coisa o ritual noturno. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir bem. Então eu tenho já uma ritualidade de 2 horas antes. Começar a desacelerar, fazer alongamentos. E eu consigo entender quando o meu corpo dá sinais, que eu tô atucanado com alguma coisa. E aí eu escrevo, isso eu não vou resolver agora de noite, mas está aqui. Amanhã, no horário, eu vou dar uma olhada nessas demandas. Mas, Malone, quando as pessoas te escutam, né, assim, nisso tudo que tu está dizendo,
Não é comum as pessoas fazerem um descrédito e dizer que mas isso tu é assim porque tu foi franciscano, né? Tu é assim porque tu tem essa aproximação com o mundo da espiritualidade. Então Uhum. tu é assim é porque tu é budista, Uhum. Uhum. né? Então, de alguma forma as pessoas desqualificarem tudo isso que tu está dizendo em função até Uhum. né, da maneira como tu foi construindo essa tua sabedoria. Sim. Às vezes nas mentorias que a gente faz acompanhamento para treinar de meditação, o pessoal diz, eu não tenho tempo. E tá, mas vamos olhar a tua rotina. E eu começo com um exercício, às vezes, olha o teu Instagram ou horário de telas. Quanto tempo tu dedica para usar o celular, para olhar o Instagram? E aí às vezes a juventude vai ali, eu não imaginava que eu ficava 5 horas zapeando, olhando ali o Instagram. Porque às vezes não se dá conta. Claro que dar descrédito ao outro é um comportamento do ser humano quando algo mexe. Sim. Não, tu faz isso porque tu é assim, porque tu fala do teu lugar de lugar de fala, não sei o quê, porque tu teve mais oportunidades. Eu costumo dizer assim, quando vem, eu falo do lugar da dor, porque eu já sofri com a desordem. Então, eu sofri com essa perda do tempo de não ter tempo para me exercitar, para não ter tempo de meditação, para não ter o tempo com meus amigos, para estudar, continuar aprendendo. Então, dessa dor, eu busquei organizar. E aí eu acho que a atenção, a inteligência atencional, a meditação, me ajudaram muito a tomar consciência. E olhar para mim, não é a culpa de uma das empresas onde eu trabalho, não é culpa da minha família, não é culpa do celular. Eu sou responsável. O que eu posso fazer para assumir as minhas metas pessoais, né? Só que tem uma metodologia que eu aprendi com um jesuíta que ele chama de DDD. Dados, documentos, decisões. A gente fala, né? Dados, peraí que eu vou anotar. Dados, documentos e decisões. Essa metodologia ele usa lá nessa palestra, então isso para mim fez muito sentido. E que de fato, de alguma forma eu fazia, mas eu fui ajustando. Então, olhando hoje, para minha saúde, quantas horas de sono para mim, o que funciona? A questão, qual é o meu peso adequado? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, eu tenho dados. Ele chama de documentos, porque tu tem que ter um histórico. Hoje, o meu projeto de vida está numa metodologia chamada Ikigai, que eu organizo no final do ano. Eu achei sensacional hoje. Então, que é uma metodologia japonesa que fala resumida, o que te faz motivar a levantar da cama? Por que tu quer viver? Então, e ali, o que tu gosta de fazer, o que tu vai ser pago para fazer. Então, é uma metodologia muito legal. Tem pesquisas científicas. Eu reorganizo ele no dia do meu aniversário, 14 de fevereiro, e revisito ele de forma atenta todo dia 14 de cada mês. Então, de olhar para ele, olhar o que eu me comprometi. Então, acho que isso é os meus documentos. Sim. E, às vezes, tomar decisões. Tem coisas que, olha, não vai dar para fazer agora. Eu tinha agora iniciado um curso de inglês, porque era um pilar que eu senti que eu precisava melhorar. Mas tem que ter muita dedicação. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha que estudar o italiano para uma prova de proficiência do mestrado. Os dois não vai dar. Eu tenho que revisitar aqui, tomar decisões. Deixo no horizonte para tal lugar. Então, esse DDD me ajuda muito, assim. Uma ferramenta sensacional. E eu estou trabalhando muito hoje sobre autorresponsabilidade. E o que eu vejo, né? Assim, por que eu comecei a trabalhar com o aspecto da autorresponsabilidade? Porque eu trabalho, a minha área de atuação eu sou uma profissional da saúde e eu trabalho saúde na área do trabalho. Entendendo que é uma parte da nossa identidade que nos acompanha durante uma faixa de vida muito grande e que em muitas vezes é vendido como algo ruim, como algo como castigo, como algo que hoje os males da humanidade eles advêm pelo trabalho. E é óbvio que nós vivemos em função da gente ter a necessidade do capital e necessidade de todo esse contexto que a gente vive, há uma aceleração. Mas o que é interessante, e eu acho que esse é o convite do podcast aqui, por isso que ele tem os pilares da carreira, da saúde e do dinheiro, que é a gente poder entender que a vida que a gente vive, ela tem os seus aspectos da subjetividade
mas ela tem os seus aspectos reais. Uhum. A gente precisa da comida para viver. A gente precisa do dinheiro para a gente ter maior autonomia. É que esse é um ponto importante. Por que o dinheiro é um tripé aqui? Porque eu preciso de dinheiro. Porque o dinheiro é que vai fazer com que eu consiga estudar, vai fazer com que eu consiga comer, que vai fazer com que eu consiga ter melhores condições de saúde e que vai fazer com que eu consiga, de alguma forma, organizar melhor a minha vida. Porque no momento que a gente não tem esse medo da sobrevivência, a gente vai ter uma possibilidade melhor, né? Então, assim, eles estão todos juntos. É sistêmico isso, né? E até quando tu coloca aqui saúde, mente e corpo, né? Talvez eu coloque esses 3 pilares realmente como todos muito juntos, mas a gente também tem que colocar os dados de realidade. E o que a gente percebe hoje? Quando a tua fala de dizer hoje nós não nos damos conta da finitude da vida. E isso é um ponto. O que eu vejo é que nós vivemos na pandemia uma oportunidade de aprendizagem, porque nós tivemos dor, nós tivemos muitas perdas. E ali nós nos vimos diante das incertezas. Só que a incerteza é desde o momento que a gente põe o pé no mundo. Todo dia. Que aí eu acho que é lindo e que eu vou, né, se tu tiver algum texto, algum material para poder entender da irmã morte, né, porque isso que eu sou uma pessoa que eu lido mal com a morte, porque isso, eu tenho uma dor muito grande de ter perdido o pai, né, quando eu olho assim e penso nas pessoas que eu, né, que de uma hora para outra, um pouco as pessoas saem da nossa relação do campo visual, do campo do abraço, do aconchego. Então isso para mim é uma dor muito grande, assim, não é algo na psicologia, sempre eu digo, não quero trabalhar em hospital, não quero trabalhar com o luto, porque me dói muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre tive uma consciência de que, sim, a vida de uma hora para outra ela se transforma. Em função disso, a gente precisa ter a maturidade de aceitar qual é a nossa grandeza como ser humano e qual é a grandeza da vida, sobre as quais a gente não tem controle. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma grandeza, eu tenho uma pequenez. Então, diante disso, tendo essa capacidade lógica de compreender isso que está aí posto, qual é a nossa responsabilidade? Quando eu estou dando minhas palestras, eu pego assim, eu ponho a mão aqui assim para pegar o casaco aqui, né? Eu não posso andar como um marionete, né? E às vezes a gente vê as pessoas, um pouco parece que são marionetes de todas essas situações. Não, como é que eu ponho meus 2 pés no chão e caminho, né? E realmente, né, por isso, assim, acho que os teus estudos e sobre o sentido... E que coisa boa, né, Malone, que tu tá com oportunidades também, botando a tua voz no mundo, né? Muito, muito. Sabe, eu estava pensando que na filosofia a pergunta era qual é o sentido da vida. Na psicologia, qual é o sentido na vida. Porque filosoficamente, né, a gente pode pensar amplamente, mas na psicologia todos os dias... Quando tu fala do luto, do processo de finitude, e também é difícil, né? Imagina quando a gente perde alguém. Só que, às vezes, eu acho importante lembrar isso. Eu até tenho um rascunho de um possível livro. Olha. Eu estava voltando do... Eu li ali, por acaso, né? E se hoje eu não pudesse voltar para casa? Eram textos esses do Instagram. E eu fiquei refletindo. E se a gente soubesse, quando acorda de manhã, que fosse o nosso último dia? Tem um filme assim, né? Não tem? Que a pessoa vive e ela volta sempre pro ponto... Volta sempre vai repetindo, né? Porque, imagina, a gente fazia as coisas diferentes. Se tu soubesse, hoje é teu último dia. Será que tu ficaria remoendo a truculência de alguém? Será que tu daria um tchau sem olhar nos olhos ou sem dar um abraço? Será que tu faria algumas coisas que a gente faz hoje no automático? Por isso eu acho que, de fato, essa autorresponsabilidade, claro, a gente olhou para a questão do trabalho, e aí tem várias questões subjetivas, sociais, mas a vida é nossa. A vida, e nos momentos mais difíceis, a gente sempre está sozinho. Tem, acho que de novo, né? Não existe cama de casal no hospital. Não existe 2 lugares. Então, nunca tinha parado para pensar nisso. Nós somos responsáveis. Essa autorresponsabilidade. E aqui não estou dizendo que a gente tem que... Meu Deus, e agora? Não, pelo contrário. Quando a gente sabe que o livro está chegando no fim, a gente lê com mais cuidado. Quer ler com calma.
Acho que assim também deveria ser com a nossa existência, porque é um fato fisiológico. É a única certeza que a gente tem. Mas então, o que dessa energia motivadora? Viktor Frankl vai falar muito sobre o sentido também do trabalho, né? E a minha vida, qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? O que me faz levantar da cama, acreditar que eu impactei a vida de alguém? Ou que eu vivi uma boa vida, fazendo as coisas que eu gosto, conforto. Eu tenho um paciente, ele dizia, eu não quero ser magnata, eu quero ter uma vida boa, com tranquilidade, poder pagar ali o meu plano de saúde, mas eu quero impactar a vida das pessoas. E ele encontrou no voluntariado. Então, daqui a pouco, e de novo, né, a gente precisa de dinheiro, todo mundo precisa. Mas também a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, entendendo como que isso vai perpassando a nossa vida e vai se conectando. Sim, e de novo, né, se a pessoa não tem essas, se ela não busca as respostas, claro que a gente não tem as respostas prontas, mas por isso que é importante parar e pensar, o que eu quero da minha vida, quais são o meu jargão, né? Qual é o tamanho do sonho, qual é o tamanho da onda que quer surfar. Legal. E eu acho que tudo isso vai, de alguma forma, te trazendo para uma clareza. Agora, e essa é a minha pergunta. Quando você está respondendo de verdade para você? Quando a gente dá as respostas, a gente pergunta, em aula, o que você quer da vida? Aí vem respostas muito bonitas e às vezes eu fico me perguntando se quem está respondendo para si ou está respondendo para algo que é aceitável socialmente. É esse exercício, essa reflexão que a gente realmente precisa começar a trazer. Qual é o tamanho? O que eu quero dar um pouco? Como é que eu quero lidar com o dinheiro? Como é que eu quero lidar com o meu tempo? E as desculpas, elas são infinitas. Eu vejo no processo de educação alimentar, meu Deus, né, quantas desculpas a gente se dá quando a gente diz, eu vou comer o doce da tardezinha porque é o momento de eu me recompensar. E no momento que eu comecei a fazer minha educação alimentar com a Gisele, que também está aqui, é um podcast bem legal, um dos episódios super legais, e ela é super direta na forma de colocar, que ela diz, não tenha pena de ti mesmo. Por que tu está dizendo que tu está comendo que é para te premiar? Mas então o te premiar o que é prêmio para ti, né? Então eu acho que são perguntas que a gente realmente tem que se fazer. Mas, Malone, assim, uma coisa que eu acho que é bem importante, qual é o papel da meditação nisso tudo, né? Como que a gente pode, porque eu concordo contigo, eu acho que essa organização, de novo, pega a tua vida na mão. O dia, no tempo estabelecido que a gente tem, são 24 horas. Né? Até porque o relógio roda e a gente vem aí. Né? Nós temos os papéis na vida, que é um outro ponto que eu tenho trabalhado muito. Quais são os papéis que tu desempenha na vida? Então, se tu é pai, se tu é mãe, são as escolhas que a gente tem na vida. Então, diante dessa situação da vida real, né, que não é uma vida, não precisa ir para o mosteiro, né, como tu diz, como é que a gente pode buscar essa organização? Que dicas que tu dá? Uma outra coisa que eu acho que é bem importante, eu posso ter essa qualidade, esses pontos de exercício, de atenção plena, num ambiente corporativo, numa empresa, num lugar que quer resultado de alta performance? Ótimas perguntas. Eu te atropelei, né? Vamos lá. Meditação, eu gosto de entender como um conceito polissêmico. E aí eu sempre brinco para fazer uma analogia. Explica para o povo o que é polissêmico. Que é essa distinção assim, de muitas compreensões. Um exemplo. Eu brinquei lá na palestra. Eu pratico esporte. Tu vai pensar, qual esporte? Existe uma infinidade de esporte. A pessoa pode correr, pode fazer musculação, pode fazer uma luta. Então, meditação é quase isso. Quando alguém me diz, eu pratico meditação. Qual meditação? Então, meditação seria um conceito para distinguir práticas atencionais que podem ou não estar relacionadas a um fenômeno religioso. Existem práticas de meditação no cristianismo, no Islã, no budismo, e existem práticas atencionais, práticas de meditação fora do contexto religioso. Então, hoje, para nós temos muito o mindfulness, que é uma metodologia criada por um professor, Jon Kabat-Zinn, que fez uma metodologia de levar experiências que ele fez no Zen budismo, ele pegou uma técnica, um método, e levou para a área da saúde,
para tratar pacientes com dor crônica. Então ele criou um protocolo a partir dessa técnica, que a gente encontra em várias filosofias. Então, meditação eu gosto de entender como uma musculação para o nosso cérebro. Eu gosto que a gente sabe que a gente tem que cuidar da alimentação, a gente sabe que a gente precisa praticar esporte, mas a gente, quando fala de saúde mental, e aqui para fins acadêmicos, né, porque está tudo conectado, mas como é que a gente cuida do nosso cérebro? E eu acredito que a meditação é um desses exercícios que pode ajudar a fortificar, como outras atividades podem ajudar a fortificar o nosso cérebro. É isso que fala muito na área da neuroplasticidade, da neurociência. Então, entendo a meditação, sim, como uma técnica de musculação para o cérebro. Quando que a gente pode inserir ela? Existe uma infinidade de práticas. E aí eu trouxe na nossa palestra lá uma imagem da árvore contemplativa, que tem práticas que tu pode fazer parado, tem práticas que tu faz em movimento, tem práticas que tu faz desenhando, tem práticas que tu faz só olhando. E eu gosto de observar assim a meditação também, que aí vem um pouco do mindfulness, que é um estilo de vida mindfulness, ou um estilo de vida meditativo, onde tudo que eu faço, eu estou meditando. E aí eu estou estimulando a minha inteligência atencional. Eu comecei a estudar muito por indicação aí do professor Drayton, com práticas, protocolos de meditação para militares. E lendo essas pesquisas, esses materiais, foi uma caixinha. Fui abrindo um, fui vindo para outro, olhei no exército americano que tem protocolos de meditação para os militares. Aí eu descobri que no Reino Unido também tinha, e que no Reino Unido tinha um programa de meditação para políticos, para inserir no setor público, como práticas de bem-estar. Fui abrindo e fui entendendo o que eles encontraram, que é o desenvolvimento de uma inteligência atencional. Essa teoria das múltiplas inteligências foi desenvolvida ali pelos anos 80 e foi muito difundida. Nós temos hoje muita inteligência emocional. Se fala muito da inteligência emocional. Sim. Só que hoje o nosso contexto está começando a pedir e a ser falado da inteligência atencional. Tem pouco material, em português tem muito material já em inglês, falando sobre esse tipo de inteligência, que hoje no nosso contexto vem sofrendo e vem sendo desafiado. Quando nós falamos da economia da atenção, eu fiz um workshop para como é que eu me relaciono com as redes sociais. Eu sempre brinquei, sim, mas de forma de gente adulta. Como é que tu faz isso ser um trabalho de marketing? Então fiz lá uma formação e aí ela falou, né, da economia da atenção. Quando tu faz isso, quando tu faz aquilo, tu tem que trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar e existe isso. Hoje a nossa atenção é disputada. Quando tu vê um vídeo, um post, um outdoor, tudo isso está acionando, quer captar a tua atenção para desenvolver um percurso ali que pode ser uma venda, uma conexão. Então, e aí eu fui conectando. Então a inteligência atencional seria essa habilidade para que nós possamos vivenciar a nossa atenção de forma presente e saudável. E sem neura. Às vezes é importante ficar desatento, relaxar, viver o momento. Uma vez uma irmã Clarissa, num mosteiro, deu um exemplo. E aí é juventude, né? Juventude é uma raça perigosa, como diz o professor Luciano. Eu levei os jovens lá e aí eles perguntaram assim para ela, tá, e como é que é o céu? E eu disse, meu Deus, pobre da freira. E ela deu uma resposta tão significativa. Ela disse assim, tu já experimentou o céu? Sabe quando tu tá com alguém, que tu tá ali conversando e que tu não vê o tempo passar, que o tempo some, e aí tu olha como o tempo passou rápido. Essa eternidade foi um pequeno momento de céu. E eu fiquei, nossa, é muito legal, porque às vezes a gente vive isso, tu tá ali com amigos, com a família, e quando tu olha, nossa, passou 2, 3 horas, e a gente brinca, nem lembramos de tirar a foto. Sim. Porque foi tão vivido, tão intenso, que o tempo sumiu. Então, acho que isso também faz parte da gestão aí, da atenção, quando largar o relógio. Mas que seja intenso, seja o que o colega lá também citou, o flow, essa vivência. Acho que por aí. Mas é bem interessante a gente entender isso, né? Que é diferente quando a gente está no piloto automático
e quando a gente está no estado de flow. Tanto que quando a gente trabalha na área de segurança do trabalho, uma das maiores situações de riscos e aonde os acidentes acontecem é quando as pessoas estão no piloto automático. Porque no piloto automático eu perco a minha qualidade de percepção. Porque realmente, daí tu tá fazendo, né? Tanto que eu achei super interessante, eu estava tentando lembrar quem que fez esse exercício, que eu acabei de lembrar. E será um convidado nosso aqui que vai falar sobre inteligência, sobre cuidado com dinheiro. Mas só não digo o nome agora, só porque realmente para ver a data certinho, né? Se vai dar tudo certo. Mas ele estava fazendo uma palestra sobre cuidado do dinheiro. E aí ele perguntou para as pessoas, quantos carros vermelhos... Fica aí a pergunta para quem está nos acompanhando. Quantos carros vermelhos você viu até chegar aqui? E aí quando faz isso, ninguém vê, né? Ninguém, tá? Por quê? Porque eu estou andando como um andarilho, eu estou andando realmente como se fosse um robozinho. Quase que nem me deu a cordinha aquela e tu tá andando. E aí, agora, daí ele diz assim, se eu disser para vocês que eu vou dar R$10 para vocês por carro vermelho, vocês vão enxergar os carros vermelhos? Óbvio que sim. O que mudou aí é a tua intencionalidade. Então, eu acho que essa é a diferença que está no estado do flow e que está nesse estado de piloto automático. No estado de flow, eu tenho a intencionalidade. Eu estou desfrutando, mas eu estou absolutamente no momento presente. E eu tenho colocado que, para mim, isso é uma das grandes competências que um líder tem que ter. Muito. É a qualidade de presença, é a qualidade de poder estar olhando para as pessoas, é a qualidade de poder estar olhando para o processo. Vamos olhar o processo, vamos olhar os KPIs, vamos olhar os indicadores, vamos olhar os números e o resultado. Então, eu estou colocando foco nas coisas. E essa flexibilidade, ela é super importante, essa atenção, que é diferente de ser um multitasking, fazendo 200 coisas ao mesmo tempo, né? E só engatando, Malone, como ainda tem a crença, as pessoas têm a crença de que elas fazem várias coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade, né? Essa é uma das maiores fake news que tem por aí. E multitasking. Não, e ainda quando dizem assim, e existe uma explicação científica que as mulheres conseguem, mas os homens não. Ninguém consegue. Que a gente... Eu acho uma sacanagem, inclusive, com as mulheres. Porque eu acho que fica se colocando isso de que as mulheres fazem tantas coisas. E ao mesmo tempo a gente está dizendo que tampouco as mulheres não se destacam. Sempre que eu estou fazendo... Quando eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu não tenho como ser extraordinário, né? Eu lembro que quando a gente sempre escuta isso. Eu fui atrás. Eu quero ver esse estudo. Que diz que o cérebro da menina e do menino é distinto. E aí, o máximo que eu encontrei foi a alteração cognitiva das mulheres durante o período gestacional. Que há uma mudança no corpo e também no cérebro da mulher, que aí eles identificaram uma sensibilidade na audição. Que, claro, a natureza é sábia. Uma mulher que vai ter um bebê, ela vai desenvolver uma atenção, e aí eles encontraram uma atenção mais a ruídos agudos, chorinho de uma criança. Então ela vai criando uma sensibilidade, mas foi isso que foi encontrado, mas aí se criou essa lenda, né, essa fake news. Eu acho que nós não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas o que é importante entender? O que é o piloto automático? Porque ele é importante, ele faz parte do nosso processo. Eu, desde piá, dirigia, mas quando fui fazer a prova da autoescola, não sei o que deu, que fui até 4 vezes. Foi quase. Eu rodei a primeira também. Eu fui me achando, voltei, tive que dizer em casa, não passei. Eu fui pronto, disse, vou fazer essa prova. E aí comecei a rodar. Mas o que está acontecendo? Claro, eu tinha vícios. E isso me deixou muito nervoso. Mas então depois tirei a carteira, organizei, tirei a carteira, e eu fui percebendo que o que o nosso cérebro faz. Eu vou dirigir, eu tenho que fazer, quando é manual, né, eu tenho que fazer vários processos. Se eu tivesse que pensar em cada processo, eu ia gastar muita energia. E o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, ele busca padrão. Ele busca execuções de operações que ele aprendeu a primeira vez e agora executa de forma tranquila, serena. E isso é importante. O problema é que a gente acaba indo para tudo ficar no automático. E aí a gente se desprende de algumas habilidades sensíveis que devem nos ajudar a conduzir a nossa vida com mais presença. Então, hoje, nós tivemos, acho que uma evolução tecnológica muito boa, que nos ajuda a ter mais conforto.
Só que a gente precisa dessa tensão em algumas áreas para ter o senso de desenvolvimento, de criatividade, que é um pouco do flow. O flow do Mihaly, o conceito dele, ele vai trabalhar com algo que é prazeroso, mas que tem uma pitadinha de desafio. Então, essa mistura que vai ajudando a desenvolver. E aí eu percebo, né, que as práticas meditativas nos ajudam a ter uma sensibilidade de prestar atenção ao meu estado de presença, que às vezes a gente vai direto para o automático. O nosso cérebro ele não quer gastar energia. Então a meditação dá essa sensibilidade. Eu contei, né, para vocês que lá na palestra, eu conto aqui, eu estava na pandemia em casa, trabalhando, num trabalho difícil ali, né? E pandemia, todo mundo trucanado. E eu escutei a vizinha falando, Alexa, desliga a TV. E eu olhei. E ela gritou de novo, Alexa, desliga a TV. Aí tu respira, mantém a coragem, isso não me pertence. E ela, Alexa, desliga. De repente eu me vi dando um berro. Tira da tomada que desliga. Na hora o grupo do WhatsApp assim, ó. O que houve? Alguém tá gritando. E aí eu olhei e eu vi que alguém colocou. Não sei o que foi, mas foi o guri da meditação. Esse Madonna Mia. Nós somos seres humanos. Imagina, claro, eu estava ali sob estresse, tinha que entregar, tinha o prazo, eu não conseguia organizar os pensamentos. Aí tem alguém gritando, falando com a bendita da Alexa. Depois eu busquei, pedi desculpa, deixei lá um presente para ela, me coloquei à disposição a configurar a Alexa. Eu acho que, aí, sabe, nós não vamos, brincava, né? Nós não vamos, o mundo não vai parar para nós meditar. Nós não estamos no mosteiro. A gente está na vida real. A gente está na vida que tem 24 horas, tu tem demandas, prazos, que é o que tu trazia da autorresponsabilidade. Ninguém vai cuidar da nossa saúde mental, do nosso tempo. Nós somos responsáveis. Como é que a gente gerencia? Com cuidado, com qualidade e com propósito da nossa vida, né? E aí, de novo, vou fazer às vezes do advogado do diabo, né? Que é ok, tu tá dizendo isso que somos responsáveis. E eu acredito nisso também, tá? Mas igual, vamos fazer o contraponto aqui. Beleza, mas tu tá dizendo tudo isso, mas dá um pouco tu não sabe como é que é o lugar que eu trabalho. Porque lá no lugar que eu trabalho, a gente não tem paz. Porque o lugar que eu trabalho é que as pessoas querem tudo para ontem. O lugar que eu trabalho é um lugar de alta performance. O lugar que eu trabalho é um lugar de alto risco. Então, onde eu sou exposto a atividades de risco. E aí, como que a gente faz isso? Na clínica, eu pergunto às vezes para os pacientes, no planejamento terapêutico, como será a frase do epitáfio do túmulo deles. O pessoal, como assim? Que eu acho que, tentando responder a tua pergunta, trazendo a consciência que nós temos uma finitude. Então, é como se tu tivesse um tempo para executar uma demanda. Tu tem um tempo. O teu trabalho é alta exigência, tem performance, tem isso. Tu tem esse tempo e tu escolheu. Como que tu vai gerenciar isso? Tu é responsável pela tua carreira. Mesmo que a instituição tenha plano de carreira, nós somos responsáveis pela nossa carreira. Nós que somos... Perfeito. O que eu quero fazer da minha vida, da minha carreira? Então eu coloco num papel. Tá, eu estou aqui num sistema de alta performance. Esse é o jogo. Eu quero jogar esse jogo? Essa é a onda que eu quero navegar? Quero. Então, que habilidades eu preciso ter para aguentar e desenvolver a minha performance nesse jogo, nessa arena? Não quero. Tá, então o que tu quer? Eu quero plantar morangos no interior. Então tá, vamos organizar esse projeto para te ir lá plantar morangos no interior. O meu trabalho ele tem um fluxo desorganizado. Tá, o que eu posso deixar de ser vítima? Minha liderança, meu gestor, olha só, essa operação está desorganizada. Eu estou gastando muito tempo aqui numa desordem. Será que a gente não podia tentar inovar ou reorganizar esse fluxo? O meu gestor ele é duro, não acolhe. Então tu tem uma resposta. Se tu não quer isso, quem sabe procurar um outro lugar onde tu pode viver e organizar. Ou assumir a responsabilidade. Gestora, vamos melhorar esse processo. Eu estou aqui, eu estou na base, eu estou vendo como está acontecendo, aqui nós temos um erro. Se a gente reorganizar esse processo, nós podemos melhorar, nós podemos produzir mais. Às vezes eu sinto que nós vivemos num espaço onde é mais fácil dizer eu sou uma vítima, esse sistema não vai me ajudar. Não, eu sou responsável. Sim. E tem momentos que eu não tenho como controlar o cliente. Estou pensando, quem trabalha com atendimento ao cliente, que é umas atividades que realmente traz o burnout, traz o estresse.
E aí vem de novo, se eu trabalho com cliente, a minha atividade é uma atividade comercial que tem essa interação com o público, se eu trabalho num hospital, que eu estou trabalhando com pessoas que ninguém quer, só quer estar no hospital quem é pai a criança nascendo, senão as pessoas não querem estar. E, então, eu vou lidar com pessoas com dor, eu vou lidar com pessoas que estão assustadas, eu vou lidar com pessoas que não queriam estar ali, que não vão estar sorrindo para mim. Então, esse é o cenário, e eu estou escolhendo estar ali. Como que a gente pode fazer? E aí eu acho que é bem importante, né, Malone, porque eu acho que tu tem trazido isso de que essas práticas, tanto que tu traz do exército, tu traz lá do parlamento inglês, eu acho que tu trouxe também com atletas de alta performance, de poder entender que essas práticas, elas vêm ao encontro desses ambientes, né? E aí eu acho que talvez a gente pudesse aqui dizer para quem está nos acompanhando algumas pequenas dicas, assim, de que a pessoa pode fazer, né? Que são as questões da respiração, as questões do tempo. Achei super interessante a tua estratégia e vou adotar para mim, né? De poder ter um tempo que em alguns momentos te avisa que, bom, faz horas que eu não faço alguma coisa para me retomar e para me praticar o autocuidado. Porque senão quando a gente fala autocuidado também é uma palavra bonita, mas o que é o autocuidado ao longo de um dia? A gente chama muito de práticas integrativas. Práticas que a gente pode integrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, de forma saudável, realistas e eficaz. Eu tinha um tempo que eu tinha o luxo de ter 1 hora para praticar minha meditação. Então eu meditava, fazia o alongamento, tinha todo ali um processo. Mas a vida vai andando, tu vai assumindo compromissos, tu vai escolhendo compromissos, e hoje eu tenho uma prática ali de 20 a 30 minutos. E aí mas eu senti essa quebra. Então, e aí, quando a gente fala de práticas meditativas, né, eu falei do esporte, existe uma infinidade de esportes. Existe um monte de práticas atencionais, exercícios que podem ser inseridos na nossa rotina. E aqui eu acho que está o segredo, é encontrar aquela que faz sentido, aquela que tu vai gostar de fazer. Às vezes as pessoas querem vou fazer um workshop de meditação. E eu não falo nada, o pessoal entra, aí vê as almofadas, os banquinhos, o pessoal já pega e já senta. Em pose. Em pose ali de lótus, né? Assim, tu não vai aguentar 5 minutos nessa posição. Isso aí é um treino, é um exercício. Tem que sentar de forma confortável. Porque a gente já vai lidar com o estresse do cérebro tentando aquietar. Então, tu vai ter mais o estresse do corpo. Então, acho que quero inserir. Pesquisar ali, né? Múltiplas práticas atencionais e quais delas existem. E algumas estão no nosso dia a dia. Escrever, respirar. Os nossos 5 sentidos. Na meditação Slow, que é a metodologia que eu criei, eu parti de um teste que foi usado para identificar pessoas que tiveram um AVC, qual era o impacto nos seus 5 sentidos, nos receptores sensoriais. Visão, tato, paladar. Porque eu entendi que isso está no nosso dia a dia, só que a gente fica no automático e esquece. O olfato, a visão, o tato. Então, se a gente exercita... Porque essa é uma parte do cérebro que se aproxima muito da criatividade. Então, exercitando essas partes, através da meditação, nós poderíamos desenvolver, então, uma metodologia acessível, real, porque ela nasce no contexto universitário. Então, e o jovem é raça perigosa. Ele, aonde que eu faço isso? Como eu faço? Então, a gente vai treinar o olfato, vai treinar a audição, vai treinar a visão, paladar. E a gente teve bons resultados. Então, daqui a pouco, descobrir qual dos teus 5 sentidos é o mais forte, é o mais evidente. Isso te dá uma dica de estimular a tua atenção. Tem pessoas que têm sensibilidade com aroma. Então, daqui a pouco tem um aroma onde tu vai parar durante 1 minuto para sentir esse aroma, pode te ajudar. Visão. Eu sou muito visual. Então, olhar uma paisagem, olhar o horizonte, a audição, e assim tu vai trabalhando. O paladar, que é o mais difícil, não dá para ser algo doce ou salgado, né? Que a balança pesa um pouquinho. Então, água. Tomar um gole de água de forma atencional já é um ótimo recurso ali. Por que o salgado e o doce... Porque a gente aí pode entrar com afeto e a gente abusa. Aí tem a prof. Ana Fioli fala da fome emocional. Sim. E nessa prática da meditação dos 5 sentidos, que a gente começou aqui quando eu trabalho na universidade, de entender que o jovem percebe os 5 sentidos e se conecta.
E aí estava na psicologia, fiz o meu trabalho de conclusão nas práticas atencionais, usei o protocolo, criei um protocolo e tive a alegria depois de se transformar num livro. E aí também quero te presentear, prof, com um livro, a meditação slow. Que legal. Às vezes a gurizada que é, digo, né, jovem Vem procurar, depois eu quero autógrafo. Imagina, que lindo, meditação slow. E aqui o slow não é um slow de pessoa vagarosa, é um slow do ritmo saudável, do ritmo adequado, que cada um tem que ter. Eu acredito muito que a inteligência atencional nos ajuda a ter uma consciência do nosso ritmo, do nosso tempo. Nós conversávamos lá antes do evento e tu disse assim, esse é o meu ritmo, eu não posso botar a minha régua nos outros. E eu acho que eu tive um pouco de dificuldade nisso, e a maturidade vai ensinando. Às vezes eu queria que todo mundo estivesse no mesmo ritmo, sim, com o mesmo foco e com o mesmo pega, assim, né? Vamos juntos. Só que cada um tem os seus propósitos, o seu ritmo e os seus propósitos, né? E a meditação acho que ajuda muito. Que coisa maravilhosa, obrigada pelo presente. A gente está se encaminhando também para o final e eu também tenho um presente para ti, né? Que é o meu e-book, mas eu entendi que era importante também fazer uma pequena edição dele. E então eu estou te entregando também, depois eu vou ali também botar uma dedicatória, porque é muito generoso tu estar aqui comigo, compartilhando conosco. Espero que as pessoas estejam, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, que vocês possam estar compartilhando com as pessoas, porque realmente eu acho que a gente precisa dessa reflexão. Eu acho que é uma questão de saúde mental. Hoje a gente tem aí a NR1, que veio com toda uma pressão de que seria dia 26 de maio, dá um pouco ok se conseguiram, que realmente acho que ela veio de uma forma atropelada e veio de uma forma não clara de porquê, né? Mas a gente sabe também que tem um porquê, porque nós estamos com indicadores de doença muito forte, muito altos, e realmente assim, os riscos estão, coisas que eram invisíveis estão saltando aos olhos, então isso fez com que se tivesse uma urgência nos processos, mas que a gente precisa pegar essa temática e não usar como um jogo de culpa, porque às vezes eu tenho percebido as pessoas falando da temática da saúde mental o tempo inteiro buscando culpados. E a gente não ganha nisso. A gente vai ganhar quando a gente entender qual é a responsabilização de cada uma das partes. Porque realmente, né, todas as partes têm um papel aí. Né? E se a gente entender isso como um jogo de ganha-ganha, eu acho que a gente vai ter uma outra relação. Malone, para terminar, tem o ritual, né? Então já dei aqui, deixa eu tirar o copo, agora que eu vi que o copo está na frente do Cindy, o Cindy está nos acompanhando aqui, que é o mascote lá da Aliança, que está patrocinando, e também falar do Ruggeri Rosa Advogados, que também estão patrocinando, deixar o nosso agradecimento. Mas para a gente terminar, eu queria que tu, obviamente tu já está dando alguns conselhos, tá? Mas se tu pudesse, para todo mundo que é que escuta, que é o público, são pessoas que são alunos, são estudantes, são pessoas que estão dentro das empresas, dentro dos RHs, são pessoas que estão à frente das organizações como liderança. E então, para quem nos escuta, que dicas, que conselhos que tu pode dar como sendo esse psicólogo, esse profissional da área da saúde, sendo essa pessoa que se dedica a trabalhar com a saúde psíquica, mas também trazendo as questões da mente e as questões da espiritualidade. Que dicas que tu dá? Eu gosto de pensar na vida como uma grande viagem, uma grande jornada. Então, a minha dica, de forma metafórica, seria: configure o seu GPS. A gente precisa configurar e saber o que a gente quer colocar nele. Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Porque senão a gente vai... Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir. Então, configurar o seu GPS existencial. E uma dica aí prática, eu acho que o livro que mudou a minha vida foi o livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, do Viktor Frankl. É meu livro de cabeceira, releio ele e o livro do Pequeno Príncipe. São dois que eu estou sempre relendo e retomando, mas acho que o livro do Viktor Frankl, aprendi com o professor Luciano Marques de Jesus, nos ajuda a olhar, a dar insights para configurar esse GPS existencial. De para onde eu quero ir, qual é o meu propósito, qual é o meu sentido.
indiferente do contexto que a gente está, todos nós temos um tempo. E o que a gente vai fazer com esse tempo? Meu Deus, eu chego a ficar assim, né? Eu me perco na reflexão, porque tu vai me convidando a pensar e eu vou indo junto assim contigo, né? Porque eu penso que a gente precisa realmente alocar o nosso tempo para a gente pensar na nossa vida. Não é a vida do vizinho, né? E às vezes a gente está usando mais o tempo para saber do vizinho do que da gente. E obrigada mesmo. E tem uma outra dica, Malone, que hoje tu estava compartilhando e que eu vou pegar emprestada, né? Vou aprender contigo e vou tomar para o meu método, que é rever o teu Ikigai. Uhum. Rever é uma prática que está aí, se as pessoas colocarem na internet vai surgir. E tu faz isso no dia do teu aniversário. Até que me deu um nó logo da primeira vez que tu falou, porque é o dia do teu aniversário, que é dia 14 de fevereiro, mas tu faz isso todos os 14. Então, de novo, tu ritualizou, tu organizou, tu criou um método para poder revisar os teus objetivos. Porque nós estamos gravando hoje, nós estamos no mês 6 de 2025. Meio ano já passou. Uhum. E volto a dizer, e o tempo ele está cumprindo o seu ciclo. Se a gente não vai se apropriando dele quando vai dizer assim, meu Deus, o final do ano está aí. Uhum. Então, foi uma prática muito bacana que o Malone compartilhou e que eu vou tomar para mim, de pegar, eu faço aniversário dia 22 de outubro, então eu vou usar meus dia 22 para realmente também rever todas essas intenções. Mas junto com isso eu também faço no final de semana, eu sempre pego um turno para poder organizar a semana, porque as pessoas, como é que tu faz tanta coisa? Com organização, senão não daria certo. Uhum. Então tem uma mínima organização e nessa organização tem o tempo dos imprevistos, que também é algo que a gente precisa considerar. Mas senão a gente vai abrir, fica bom, porque daí nós vamos fazer outro momento para discutir aí, né, os teus achados do mestrado, para, né, uma pessoa que realmente está estudando. Tem muitas coisas, eu adorei todos os estudos que tu está fazendo. Se as pessoas, a gente vai estar colocando aqui o teu Instagram, mas também no teu Instagram, no teu site, tem muitas dicas, né? Uhum. Tem no malonerodrigues.com. Tem uma aba lá com conteúdos, tem toda uma aba com áudios de meditação, em áudio, vídeo, texto. Tinha muitos profissionais da psicologia que queriam, Malone, precisava de um áudio de meditação para passar para o paciente, mas algo mais sério, mais profissional, ali, cuidadoso. E aí eu fiz, comecei a compartilhar e coloquei tudo lá, tá à disposição. Então é isso, vamos desfrutar. As pessoas estão aí também sendo generosas, a gente tem várias fontes. E nós vamos ter que terminar, eu sempre me embromo, acho que é difícil, porque é tão bom ficar conversando, mas vamos finalizar, vai ficar com um gostinho de quero mais, de poder voltar aqui para conversar com a gente e compartilhar essas reflexões. O Cindy esteve conosco, a Aliança Condomínios e a Ruggeri Advogados é um lugar que as pessoas estão tendo todo um trabalho de poder trabalhar o bem-estar, porque se trabalha com essas relações de condomínios, de aluguéis, e são objetivos tensos. E tem aqui o mascote Cindy que também está nos inspirando dentro dessa conversa. Gente, obrigada pela companhia, um prazer. Lembra de compartilhar com pessoas que você considere que vão se beneficiar desse tema. Nos ajuda aqui a inscrever. Não esquece lá de botar, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Vai lá, coloca o curtir, fazer para que realmente o canal possa seguir prosperando. Valeu pela companhia, até a próxima.